Olá pessoal, Fisiologia do Treino. Nós vamos fazer uma sequência de programas sobre Fisiologia do Treino, falando sobre a estrutura do tecido muscular humano. Nossa intenção aqui no Treino em Foco, com essa microsérie, vamos dizer assim, sobre estrutura muscular, é tentar trazer uma informação adicional para os nossos seguidores sobre como funciona do ponto de vista fisiológico o músculo, e trazendo alguns apontamentos depois que vão ser importantes para nós cruzarmos com a prática do treinamento e os efeitos do treinamento, como por exemplo hipertrofia, ganho de força e assim sucessivamente, com outros fatores intervenientes do treinamento sobre especificamente o tecido muscular. Então, iniciando aqui essa série que vai sequenciar aí por 3 a 4 próximos programas, nós podemos ver aqui o tecido muscular humano, já mostrando os feixes de fibras musculares do músculo peitoral maior. Nós podemos ver também os feixes de fibras aqui do bíceps braquial, do deltoide também em destaque, e podemos perceber também claramente aqui, nesse boneco, nessa imagem criada, os feixes de fibras do músculo reto abdominal. Agora aqui eu trago uma imagem onde fica também em forma de desenho mais claro o sentido de fibras musculares do músculo peitoral maior, sentido das fibras, feixes de fibras musculares do deltoide, do bíceps braquial, como eu havia falado antes, do reto abdominal, do bíceps braquial, aqui do serrátil anterior, também dos oblíquos, e aqui ao lado também um boneco anatômico de dissecação. Esse boneco anatômico de dissecação acho que fica mais claro, já que a gente pode perceber claramente no tecido muscular aqui no peitoral maior. Eu chamo a atenção de vocês que as fibras musculares, que nada mais são do que as células do tecido muscular, vão ter um formato linear acompanhando esse sentido das fibras. Então a gente pode ver que o peitoral maior, aqui no caso na sua porção clavicular, que é essa que eu passo o mouse agora aqui, e na esternocostal, ela se abre em forma de leque na frente do corpo, formando o sentido das fibras. Então nós podemos ver que as fibras inferiores estão nesse sentido, as fibras superiores aqui estão no sentido maior, partindo sempre de uma região próxima ao húmero aqui, que é o ponto de inserção do peitoral maior, indo até a clavícula, nesse ponto, indo até o externo, o osso externo, indo até aqui embaixo na porção das costelas. Então abre como um leque, e principalmente o que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento é esse sentido das fibras musculares, para que a gente possa estudar então a fibra muscular de um ponto de vista mais microscópico, embora aqui com essa dissecação a gente possa ver do ponto de vista macroscópico, principalmente chamando a atenção para essa questão do sentido das fibras musculares. Bom, aqui nós temos um músculo sendo representado no desenho, onde eu tenho tecido nervoso, onde eu tenho algumas artérias e veias passando por essa região, estão apresentando um determinado músculo. Nesse músculo nós temos que ter a ideia que várias fibras musculares aglutinadas nesse músculo formam o que a gente chama de feixe muscular. Então o feixe muscular é um aglutinado de fibras musculares, como estão aqui sendo postas, fibras musculares. Então nós temos que começar a entender melhor qual é a constituição dessas fibras musculares, como elas se constituem, como elas são formadas, qual é o desenho morfológico microscópico da fibra muscular. E volto a salientar, a fibra muscular nada mais é do que a célula do músculo. Então aqui tem um desenho que eu acredito que apresente melhor. Nós temos um desenho de forma macroscópica, que seria um músculo sendo colocado aqui. E nós temos também as fibras musculares, ou seja, as células musculares sendo colocadas nesse ponto. O que nós podemos verificar em termos de morfologia da célula muscular ou da fibra muscular? Tanto faz aí nós usarmos o termo célula muscular ou fibra muscular, são sinônimos. Nós podemos perceber que a célula muscular ela tem um desenho morfológico bem peculiar, cilíndrico e longilíneo, comprido. Nós poderíamos fazer uma analogia fácil aqui para representar as células musculares aqui apresentadas ou demonstradas como se fossem fios de cabelo. Se nós fizermos essa analogia com fios de cabelo, nós não erraremos no desenho morfológico da fibra. Ou seja, ela é cilíndrica, comprida e tem vários núcleos, e por isso que nós chamamos a célula muscular de multinucleada, já que ela apresenta um número significativo de núcleos sempre na periferia da célula. Mas nesse primeiro momento, o que eu gostaria que você entendesse e que aqui apresenta, por exemplo, uma célula muscular. Aqui nós teríamos uma outra célula muscular, uma terceira célula muscular, uma quarta célula muscular. Ou seja, nós temos um feixe aqui de células musculares aglutinadas. E a analogia que nós estamos fazendo é com um fio de cabelo. Muito bem, e essa imagem agora aqui mostra, é como se nós tivéssemos aí, entre aspas, esse um fio de cabelo. Ou seja, uma célula muscular é mostrada aqui panoramicamente.
E o detalhe dessa imagem é que ela nos mostra o meio intracelular, ou seja, a parte interna da célula muscular, da fibra muscular. Nós podemos perceber que existem várias estruturas aqui compondo o meio interno da fibra muscular. Dentre elas, uma organela celular chamada de mitocôndria, que é responsável pelo metabolismo aeróbico energético do corpo. Nós podemos ver que essa mitocôndria se encontra aqui, se encontra aqui. Então nós temos dispostas no meio intracelular várias mitocôndrias celulares. Nós também temos aqui um núcleo celular, vocês podem perceber, que está na periferia da célula. Então por isso que nós colocamos que o núcleo celular ele se encontra na periferia da célula muscular, já que o centro, o meio interno, ele é ocupado por outras estruturas de maior magnitude, de maior quantidade. E é multinucleada. Aqui, embora apresente um núcleo celular apenas, existem vários núcleos ao longo dessa fibra muscular. Lembrando que o desenho morfológico da fibra muscular é representando um fio de cabelo comprido, vamos imaginar aí um fio de cabelo comprido, cilíndrico, onde apresentam vários núcleos. Outras estruturas internas das fibras, que aí eu gostaria de chamar a atenção, nós teríamos aqui ainda o retículo sarcoplasmático, responsável, também coparticipante responsável da contração muscular, os túbulos T, que agora aqui nesse momento não é a ideia de nós passarmos informações mais aprofundadas dessas duas organelas celulares, mas a ideia principal é nós entendermos essa outra estrutura que eu coloco o mouse agora aqui, essa outra estrutura, esta e esta, que são as miofibrilas musculares. As miofibrilas são as estruturas musculares do meio intracelular em maior quantidade no interior da célula. O que nós podemos perceber, primeiramente, da estrutura morfológica de uma miofibrila, que ela se apresenta também com um desenho similar ao desenho da célula. O que seria isso? Ela é cilíndrica e comprida. Então nós poderíamos continuar na nossa analogia do fio de cabelo, nós teríamos que imaginar fios de cabelos menores ainda, inseridos dentro do fio de cabelo que nós estávamos considerando a célula muscular. Então, cilíndrica e comprida, e no meio interno várias estruturas de organelas celulares, dentre elas uma estrutura de maior magnitude, de maior quantidade, que são as miofibrilas, essas que eu passo o mouse agora aqui. Então nós teríamos uma primeira miofibrila, uma segunda miofibrila que obviamente se estende no interior dessa célula, uma terceira miofibrila que se estende no interior da célula, uma quarta miofibrila que se estende no interior da célula e uma quinta miofibrila. Aqui são apenas 5 miofibrilas que nós podemos verificar, e eu falo apenas 5 porque, na verdade, quantitativamente é um número muito superior a 5, o número que nós temos no interior das nossas células musculares dessa estrutura denominada de miofibrila. Se nós formos ainda entrando no meio mais microscópico ainda e identificarmos como essas miofibrilas são formadas, lembrando da nossa analogia que o fio de cabelo é a célula muscular e fios de cabelos menores, que representariam as miofibrilas, inseridas no interior da célula muscular, nós temos que agora nos perguntar qual é a constituição da miofibrila. Todas as estruturas que nós vamos analisar que constituem a miofibrila são proteínas, diferentes tipos de proteínas que nós vamos analisar, normalmente denominados de miofilamentos. Só que antes de nós entrarmos no interior dessas miofibrilas que compõem as fibras musculares, eu gostaria de chamar a atenção para as estruturas básicas que formam a miofibrila. Se nós fizermos um corte transversal aqui, nós temos uma proteína aqui que confere a ele um desenho de linha Z, a uma estrutura que nós vamos chamar de sarcômero. Aqui também, fazendo um corte transversal, nós temos uma estrutura interna aqui chamada sarcômero, que é a menor unidade contrátil da fibra muscular. Ou seja, quando nós fazemos força e produzimos contração e encurtamento na fibra, é essa unidade, é a menor unidade do músculo que verdadeiramente está encurtando e produzindo força. Essa estrutura nós chamamos de sarcômero, que nesse caso aqui está colocado como relaxado. Nós podemos perceber o quê? Que aqui nós temos um sarcômero. Se nós percebermos aqui ao lado, nós temos um segundo sarcômero. Aqui está uma estrutura proteica chamada linha Z, que divide um sarcômero do outro. Então nós poderíamos contar aqui um primeiro sarcômero, um segundo sarcômero, um terceiro sarcômero e um quarto sarcômero, e assim sucessivamente. O que nós podemos perceber? Que a miofibrila é formada de forma de aglutinação entre diferentes sarcômeros. Existem sarcômeros que são estruturas proteicas contráteis, que têm a capacidade de se contrair e gerar força, que estão aglutinadas lateralmente, fixadas lateralmente por estruturas também proteicas. Como eu disse, tudo aqui é a relação de diferentes tipos de proteína, e essa estrutura então tem uma capacidade de encurtamento, como essa estrutura também tem uma capacidade de encurtamento. Se nós projetarmos
Aqui tem um esquema de um sarcômero sendo projetado conforme eu estou fazendo aqui. Então as linhas Z estariam aqui na lateral dessa estrutura chamada sarcômero, e no interior desse sarcômero nós temos proteínas contráteis. Basicamente, para nós estudarmos agora aqui, a miosina e a actina, que são as mais importantes. Existem várias outras, como titina, troponina, tropomiosina, mas não vem ao caso agora no estudo que nós estamos fazendo aqui para o seguidor do Treino em Foco. Então, fazendo um resumo disso, nós podemos entender que nós temos um músculo como um todo, nós temos um feixe de fibras musculares, nós temos uma fibra muscular, a ideia da analogia com o fio de cabelo, e internamente no meio intracelular, várias estruturas, várias organelas, entre elas de quantidade maior, de número mais significativo do ponto de vista quantitativo, as miofibrilas. Uma miofibrila, 2, 3, 4, 5 e uma sexta miofibrila sendo apresentada. Sendo que essas miofibrilas são formadas, são configuradas, aqui eu estou fazendo a divisão, entre um sarcômero e um segundo sarcômero, um terceiro sarcômero, uma ligação entre sarcômeros. Muito bem, se nós pegarmos a miofibrila agora e analisarmos a estrutura, então aqui eu posso agora fazer o desenho das estruturas proteicas dos sarcômeros, onde eu estou fazendo a divisão de um sarcômero pelo outro, colocando uma estrutura para que a gente possa entender melhor, e aqui nós temos um outro sarcômero, aqui nós temos uma divisão ainda. Então, pegando um sarcômero e analisando, aqui nós temos uma foto desse sarcômero. Essas divisões dos sarcômeros, nós podemos ver que está aqui, ó, como eu vinha chamando antes, disco Z ou linha Z. Essa linha mais escura, feita por microfotografia. Nós podemos perceber uma área mais escura também dentro, então toda essa área é uma área de sarcômero. Mais internamente, nós podemos perceber uma área mais escura, que é formada por posicionamento de miofilamento proteico de miosina, que nós vamos ver em maiores detalhes já já. E essa área aqui nós temos miofilamentos proteicos de actina. Vejam bem, proteína, proteína, proteína. Isso já dá uma ideia do porquê que a construção muscular ela é baseada no exercício físico para microlesionar essa estrutura chamada sarcômero, e também um aporte proteico significativo no momento de descanso para se ter um anabolismo proteico dessa estrutura significativa. Podemos aumentar o volume dessa estrutura chamada de sarcômero. A estrutura microscópica, a menor unidade contrátil do músculo de produção de força, e também sofre o efeito hipertrófico, o efeito do aumento de volume muscular, aumentando a agregação de proteína nessa estrutura. Então vamos ver um pouco melhor essa estrutura. Miofibrila, onde nós poderíamos identificar nessa foto agora a miofibrila? Tentar fazer um desenho aqui para tentar acompanhar o contorno de uma miofibrila nessa microfotografia. Vejam bem, eu estou fazendo o desenho e aqui nós temos então uma miofibrila. Aqui embaixo nós temos uma segunda miofibrila, que está posicionada aqui embaixo. Eu estou fazendo o contorno desta outra miofibrila, lembrando que é um fio de cabelo menor ainda que está no interior do fio de cabelo, segundo a nossa analogia. E aqui em cima nós temos ainda uma outra miofibrila. Esse espaço é um espaço entre as miofibrilas. Aqui embaixo, nós temos uma outra miofibrila sendo exposta, colocada. E aqui nós temos algumas estruturas também de organelas celulares. Muito bem, então nós já identificamos as miofibrilas, que elas estão aglutinadas dentro do músculo, conforme nós já vimos nessa imagem. Essas miofibrilas que estão aqui, que eu posicionei, nós estamos vendo elas agora aqui. E os sarcômeros? Como que nós poderíamos identificar a menor unidade contrátil do músculo, a unidade que vai sofrer o processo hipertrófico, a unidade que nós geramos a microlesão tecidual, nós geramos o dano muscular de início tardio, nós geramos o dano muscular. Então nós podemos perceber, essa aqui é uma linha Z proteica, ou banda Z. Aqui nós teríamos uma outra linha Z proteica e aqui uma outra linha Z proteica também, formando então um sarcômero, um outro sarcômero, um outro sarcômero e um outro sarcômero. Na miofibrila de cima, a mesma estrutura, a mesma ideia. Nós temos aqui uma linha Z que divide este sarcômero que está à esquerda desse sarcômero que está mais à direita, que por sua vez essa linha Z proteica divide esse outro sarcômero. Aqui nós estamos vendo mais uma divisão e teríamos aqui um outro sarcômero. Então 1, 2, 3, 4 e sucessivamente ficaríamos aqui com uma linha contínua da miofibrila formada por sarcômeros. Aqui nós temos outro sarcômero que nós poderemos identificar na imagem, aqui outro. E aqui embaixo também nós podemos identificar alguns sarcômeros com as suas divisões. Muito bem, aqui nós já conseguimos identificar, principalmente nessas duas imagens mais centrais, a miofibrila e os seus respectivos sarcômeros de encurtamento e contração muscular.
E aqui nós vamos para o slide final, nessa abordagem de hoje, mostrando o sarcômero que nós estávamos analisando. Lembrando que aqui nós teríamos uma miofibrila, ela seria assim, contínua, de um lado ao outro. Aqui nós teríamos a parte de cima desta miofibrila. Aqui com o mouse às vezes é um pouco difícil eu fazer o desenho, mas de qualquer forma eu tento fazer da melhor forma possível. Aqui nós temos uma divisão de um sarcômero e no centro aqui nós temos um sarcômero visivelmente montado, elaborado. Lembrando que aqui nós teríamos um outro sarcômero com a sua linha Z posicionada desse lado, aqui deste lado também com a sua linha Z posicionada deste lado, então nós teríamos uma miofibrila. Este sarcômero central, como o próprio nome está colocando aqui, que nós temos que ver as estruturas proteicas de miofilamentos. Então, a linha Z, que é proteína, toda essa estrutura é proteica, a outra linha Z, que é proteína, e nós podemos ver duas proteínas bem importantes, dois miofilamentos proteicos bem importantes. A actina, onde eu passo o mouse agora aqui, miofilamento de actina, miofilamento de actina e miofilamento de actina. Do outro lado, miofilamento de actina, actina, actina e actina. E esse miofilamento mais grosso central é o miofilamento de miosina. Miofilamentos de miosina. Aqui nós podemos ver o sarcômero numa posição e aqui o sarcômero com a posição mais encurtada. Isso agora nós não vamos entrar muito ao caso. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção da estrutura morfológica da célula, em última análise, é a miosina e a actina, os dois miofilamentos proteicos responsáveis pela contração muscular e que vão sofrer o dano tecidual quando nós fazemos, por exemplo, um treino forte com sobrecarga alta para gerar ganhos hipertróficos. Nós vamos microlesionar essa estrutura, nós vamos romper a arquitetura organizacional proteica dessa estrutura. E um dado ainda para finalizar o vídeo de hoje, é que se nós observarmos bem a miosina aqui, nós podemos perceber pequenos pontos, espécie de ganchos, saindo aqui lateralmente na miosina para um lado, cima, no caso aqui que nós podemos perceber na imagem bidimensional, e para baixo, onde eu estou colocando o mouse aqui. Se vocês observarem com bastante cuidado, vocês vão perceber que há projeções dessa miosina se aproximando da actina. Essas projeções da miosina se aproximando da actina são as cabeças da miosina. Aqui eu passo do outro lado também. Projeções da miosina se aproximando da actina. São cabeças da miosina que irão fazer conexão da miosina com a actina e gerar o encurtamento do sarcômero. Que por sua vez, fazendo encurtamento do sarcômero, irá gerar encurtamento da miofibrila como um todo. A miofibrila como um todo encurtando, irá encurtar a fibra muscular, e a fibra muscular como um todo encurtando, irá encurtar o músculo como um todo. A estrutura que nós vimos hoje é apenas para mostrar. No próximo programa eu vou mostrar esse trabalho de encurtamento dessas fibras musculares. Mas fica aqui então essa ideia final dessas cabeças da miosina, essas projeções proteicas que se aproximam da actina e são fundamentais no mecanismo contrátil do músculo, que é o que nós vamos analisar no próximo treino em foco, Fisiologia do Treino. Então aguardo vocês na próxima segunda-feira. Espero que vocês tenham entendido a lógica morfológica da fibra muscular hoje. E até a próxima segunda-feira, onde nós vamos analisar, imperdível, a contração muscular e a análise de como funciona essas projeções proteicas chamadas cabeças de miosina, formando uma estrutura chamada ponte cruzada. Até segunda-feira. Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas, que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.